Logo vai clamando, hoje a tua canção. Viagem, não quer nem conversar. O quarto está pesado, me amarrando eu vou, um sorriso disfarçar, pra ele não ter tem dia que meu rosto, o prato bem olhado, amigo travesseiro, só você está me faltando. Chegar aos céus, chegar
adorando ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar aos céus. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Sei que não vou mais chorar, todos os meus olhos, toda a lágrima, Deus enxugará. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, meu galardão. Glória a Deus. Também a saudade da igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar apenas um versículo, dois versículos na verdade, aqui no livro de Levítico, capítulo de número 16, a partir do versículo 15, e também estaremos vendo o versículo 16. Levítico, capítulo 16, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Arão matará o bode do sacrifício para tirar os pecados do povo. Levará o sangue para dentro do lugar santíssimo e borrifará com ele a tampa da arca e em frente da arca, como fez com o sangue do touro novo. Assim, Arão purificará o lugar santíssimo de todos os pecados, faltas e impurezas de todo o povo de Israel, e fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada, que fica no meio do povo impuro. Amados, o Senhor Deus deu a Moisés no deserto algumas regras, algumas leis que deveriam ser seguidas à risca. Junto com todas as leis que o Senhor deu para Moisés, ele deixou a ordem de serem feitas 7 festas anuais. A quarta festa é chamada de o Dia do Perdão. E esse é o principal dia, digamos que fosse a festa mais tensa e mais esperada pelo povo de Deus. Nesse dia, no Dia do Perdão, o sacerdote, o sumo sacerdote, nesse tempo de Levítico, Arão, ele deveria pegar entre o povo 2 animais. O primeiro animal, ele pegava, colocava a mão sobre esse animal e orava ao Senhor Deus para que Deus perdoasse o seu povo de todos os pecados cometidos naquele ano. Depois que orava, mandava aquele animal para o deserto. É uma tipificação de Jesus, porque lá no Calvário, todo pecado nosso, todo pecado de todas as pessoas em todos os tempos estava sobre Jesus, e ele levou o nosso pecado. Por isso que Isaías disse que o nosso pecado estava sobre ele. O outro animal também tipificava Jesus. Arão mandava esse outro animal no deserto, como no deserto,
O outro animal, Arão, botava a mão também sobre ele, mais uma vez orava ao Senhor, pedindo que o Senhor perdoasse o pecado do povo, e então degolava esse animal. E o sangue, ele colocava numa bacia, e a ordem de Deus era levar esse sangue para dentro do tabernáculo. O tabernáculo era como se fosse uma igreja móvel. Quando o povo ele estava no deserto, em uma terra prometida, eles precisavam de um lugar para buscar Deus. E este lugar era o tabernáculo, uma grande tenda que só os filhos de Arão poderiam montar e desmontar e carregar as coisas. Dentro do tabernáculo, que era uma tenda, tinha como se fosse uma sala especial. Essa sala especial, somente Arão, uma vez no ano, poderia entrar, porque lá, dentro dessa sala especial, que ficava no fim da tenda, ficava a chamada Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, tinha 3 objetos sagrados. A Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus. Quando Moisés precisava buscar Deus, e Deus precisava falar com Moisés, a glória do Senhor, ela aparecia em cima da tampa da arca e falava com Moisés. Isso está na Bíblia. Dentro da arca, como eu disse, tinha 3 objetos. O primeiro objeto era um pote cheio do maná. O segundo objeto eram as tábuas da lei que o Senhor deu para Moisés no Monte Moriá. O terceiro objeto era a vara de Arão que floresceu. E em cima dessa caixa, com esses 3 objetos dentro, tinha a tampa, chamada de propiciatório. Quem está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Por que isso é importante eu saber? E por que toda essa liturgia no dia do perdão? Quando Levi, os filhos de Levi, no caso Arão, trazia o sangue para dentro do tabernáculo, a ordem do Senhor era ele borrifar este sangue por cima da tampa, e de ano após ano, o sangue borrifado ia formando uma espécie de crosta, uma espécie de casca, com aquele sangue que ficou secando. Pois bem, o que é que isso tem a ver comigo e com você? Amados, o que é que você pensa que Deus lembrava quando olhava para dentro daquela caixa? Quando Deus olha para dentro da caixa, sem a tampa, primeiro Deus vê o maná. E o que é que Deus vai lembrar do maná? Deus vai lembrar da ingratidão do seu povo. Porque a Bíblia diz que o povo estava com medo de morrer. Moisés, nós vamos morrer. Aí Moisés disse para eles que todos os dias eu vou mandar pão do céu, eu vou mandar o maná. No primeiro dia todo mundo gostou, no segundo dia todo mundo gostou também. Passou-se um mês e já estava começando a abusar o gosto do maná. Passou os 2 meses e ninguém estava nem aguentando mais comer tanto maná. Aí começaram a murmurar e começaram a dizer: parece que não tem mais outra coisa para comer, já estou abusado desse maná. Ingratidão. Deus dá o que o povo precisa e o povo responde com ingratidão, com murmuração. E se tem uma coisa que Deus odeia no seu povo, é quando o seu povo começa a murmurar. Porque a murmuração reflete nossa falta de fé. E muitas vezes nós murmuramos sim, porque nós murmuramos quando nós não temos fé suficiente para crer que Deus vai fazer algo a nossa mão. E nós começamos a murmurar, reclamar, se maldizer. Então, quando Deus olha para aquele maná, acende como se fosse uma ira, uma raiva em Deus. Porque não tem coisa pior do que você dar uma coisa para uma pessoa e a pessoa responder com ingratidão. Depois, Deus olha para o maná, para dentro da caixa,
e ele vê as tábuas da lei. E o que é que Deus lembra quando vê as tábuas da lei? O mundanismo no meio do seu povo. Porque a Bíblia diz que quando Moisés sobe ao monte para ficar com o Senhor, ele fica 40 dias lá. Quando ele volta, o povo já está todo mudando, adorando a um Deus estranho. Então Deus lembra da idolatria do seu povo e começa a acender ainda mais a raiva do Senhor. Depois ele olha novamente para a caixa e vê a vara de Arão que floresceu. Ele vê e lembra da rebelião do seu povo, quando quiseram levantar-se contra a autoridade que o Senhor tinha dado para Arão. E o Senhor detesta rebelião. A primeira rebelião começou no céu, e depois dessa na terra, só o que tem tido muito até o dia de hoje é a rebelião. E o Senhor odeia a rebelião. Então, quando ele olha para esses três objetos, aí sente aquela raiva no Senhor. A vontade do Senhor é novamente fulminar seu povo. Mas aí, por cima dos três objetos, por cima do pecado do povo, que não é muito diferente do meu e do seu pecado, porque muitas vezes nós nos rebelamos, muitas vezes nós somos ingratos e muitas vezes nós murmuramos. Por cima desse pecado tem uma tampa. Por cima da tampa tem o sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para dentro da caixa, ele não vê o pecado, ele vê o sangue. Aí aquela raiva, ela é acalmada, porque ele lembra: o meu filho morreu, levando o pecado desse povo. Por isso que Arão precisava borrifar aquele sangue por si, porque fazia Deus lembrar da sua misericórdia e não fulminar seu povo. E este sangue, irmãos, e cada vez que eu leio esse texto, isso me traz memória, eu começo a agradecer ao Senhor Jesus pelo seu sacrifício naquela cruz, em nosso lugar e a nosso favor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve, amado Deus, o Pai do Senhor. Está nos dando a honra da presença aqui, os parentes da irmã Sueli, né? Ali é a irmã Janaína, Dona Maria, Arielle e essa filha, né? Bom, graças a Deus. E o senhor do lado, o seu Geraldo, seu nome, meu querido? Lacena, né? E o seu Geraldo também, como sempre, que é de casa, está conosco, né? Porque vamos dizer para as pessoas que nos visitam: sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar, que é onde Deus venha a cada dia nos ajudar a permanecer firme com o Senhor. Vamos ficar de pé e cantar aquele escolhido de boas-vindas, para que os nossos amigos voltem e nos dê a honra da sua visita nessa noite. Glória a Deus. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Obrigado pela visita que você veio nos fazer. Desejamos sempre bem-vinda e novamente venha nos ver. Oi, som.
Glória a Deus. Hoje Deus quer pousar na tua casa, aleluia. Glória a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mete com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
Aleluia, vamos oportunidade em nome de Jesus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Vendo auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi, covarde, solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Vou falar, irmã. Pode vir, minha mãe. Eu vejo trabalhar o Senhor. Eu sempre costumo dizer
que quem dirige o trabalho, irmãos, é o Espírito Santo. Às vezes a gente é pega de surpresa e às vezes a gente se pergunta, né? Mas por que eu? Não no caso aqui da irmã, mas um exemplo que eu vou dar. Mas eu não estava nem esperando. Mas Deus, Ele sabe e conhece todas as coisas. Deus sabe o que foi que eu combinei com a irmã Neta. Desde o começo do mês, para esse trabalho. Mas como trabalhar é do Senhor, hoje eu passei por uma situação tão difícil. Desde manhã que eu estava com início de uma crise, mas estava dando para suportar. Mas agora de tardezinha eu passei por uma decepção tão grande, uma tristeza tão profunda, que eu não senti nem vontade de vir para a igreja. Por isso que a irmã Neta dirigiu o trabalho hoje. Mas eu estava preocupado com a palavra. Eu disse, Senhor, o trabalho é teu, quem vai dirigir é o Espírito Santo, tu sabe todas as coisas. E aí o Senhor prepara a irmã Janaína para estar nessa noite nos trazendo a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé e orar pela serva do Senhor. Soberano eterno Pai, Deus, tremendo e santo. Santo e justo, nós queremos ainda continuar ouvindo o Senhor falar nessa noite. Oh Pai Santo e justo, mesmo com a nossa fraqueza diante de Ti, mas o Senhor é fiel e justo para ainda falar no meio do Teu povo e do Estado, Pai amado, nesta noite, neste lugar. Nós já podemos agradecer, meu Deus amado, pela Tua palavra ministrada pela Tua serva nessa noite. E que possamos sair daqui, meu Pai, alimentado pela Tua palavra. É o que nós já podemos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Deus salve, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é um motivo de alegria estar aqui mais uma vez com a amada igreja do Senhor. Quero dizer para os irmãos que me sinto feliz. E quero dizer para as irmãs também que vocês moram no meu coração. Eu oro pela igreja do Prédio da Onça. Nas minhas orações eu tenho orado por todos vocês. E creio, irmãos, que o Senhor é fiel e justo para nos dar, aleluia, sempre da sua graça e da sua misericórdia. Prometo ser fiel a orar. Prometo ser fiel ao horário. E quero que o Senhor venha falar aos nossos corações aqui nessa noite. Não está olhando ali. Está meu celular, Ana, para eu não perder a hora, em nome de Jesus. Porque, irmãos, é só assim. Eu gosto de falar muito. Eu acho que eu herdei isso da minha sogra. Mas eu gosto de ir até onde o Espírito Santo de Deus ordenar. Se for até 8h30, até 8h30. Se for 9, até 9. Se for até 9h30, os irmãos me perdoem. Mas eu não sou de voltar para casa com o recado do Papai do Céu no bolso. Porque tem preço a pagar. E quando eu estava ali sentado nessa cadeira, eu estava conversando com o meu Deus. Por quê? Porque quando nós vemos para o culto, nós vemos cultuar. Aleluia. E não existe culto ruim, irmãos, quando nós vamos dar o nosso melhor culto para o nosso Deus. Não existe tempo difícil quando nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Não existe crise, não existe guerra, porque a palavra do Senhor já nos diz que nesta guerra nós não temos que guerrear, irmão, porque o Senhor já está guerreando por nós. E não existe guerra que o Senhor entre que nós perde. Não existe. E também não existe guerra que nós vence fugindo dela. Vocês já ouviram falar de um soldado ganhando uma guerra, recuando e voltando para casa? Aleluia. Pois te anime hoje, meu irmão. Se você está aqui com uma guerra para vencer, porque se você está, você é escolhida do Senhor, você é um soldado do Senhor, você é capacitado pelo Senhor para passar por essa guerra, para passar por essa situação, para passar pelo seu tempo difícil, mas em todo o tempo acreditando que quem te chamou, quem te escolheu e quem te capacitou, Ele jamais vai deixar você voltar de mãos vazias. E hoje
Amada igreja, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas 18, a partir do verso 31. Lucas 18, a partir do verso 31. Eu estava dizendo para minha sogra que nós sempre temos que estar preparados. Dormi ontem achando que ia passar o dia em São Miguel hoje, mas recebi um convite do meu esposo assim que a gente acordou. Nós podíamos ir almoçar com minha mãe, mas já é tarde, era 9 horas. Eu disse, não é tarde, não, ainda dá tempo. Vê se ela não tem já compromisso, se ela não tiver, nós vamos já. E aí eu disse para ela, e ela disse, hoje é culto de senhoras, venha no ponto de ficar com a gente. Aí eu falei, meu esposo, nós vamos e só vamos voltar depois do culto. Ele disse, tá bom. E aqui nós estamos, porque o Senhor preparou esse encontro para nós, eu creio. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, amada igreja. E tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso e santo, Pai, no nome de Jesus estamos aqui na tua presença. Deus, que a partir de agora eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu abrir e fechar na minha boca, que não seja eu falar com a tua igreja, que não seja o meu querer nem a minha vontade, mas que seja o teu Espírito Santo a falar com a tua igreja, como o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Revela-se ao coração, meu Senhor, e no nome de Jesus venha nos dar entendimento e sabedoria para entender e compreender a tua palavra e praticar nesta noite, no nome de Jesus, teu filho amado, eu que te peço e te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A história, irmãos, é bem conhecida. Ela vai nos falar de um cego de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Só que a história desse cego, ele vai mencionar no 35. Mas ela vai começar no 31. Por quê? Porque o Senhor, ele estava tomando consigo os discípulos, estava subindo para Jerusalém. E para ele ir para aquela cidade, era necessário que ele passasse por Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos entender aqui nesta noite que quando nós recebemos a visitação do Senhor, nós não podemos, irmã, desperdiçar a oportunidade. Nós temos
tem que agarrar a oportunidade da visitação de Cristo. Eu creio no nome santo de Jesus que tem visitação do Senhor aqui nesta noite. Tem visitação do Senhor neste culto e nós não podemos, aleluia, de maneira alguma desperdiçar a oportunidade. E esse capítulo, ele vai nos falar e vai relatar, irmão, a cegueira de 3 pessoas. Aleluia. Como assim? O cego de Jericó, ele estava com a cegueira física. Ele não via. A Bíblia, ela não vai nos dar detalhe se aquele homem já nasceu cego, se aquele homem, aleluia, ficou cego depois. Ele só vai nos relatar que ele era o cego de Jericó. Aleluia. Que era o cego Bartimeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesse capítulo também nós vamos entender que Jesus também, louvado seja o nome do Senhor, tinha as cegueiras dos discípulos, que mesmo andando com Jesus, não estava compreendendo, louvado seja o nome do Senhor, o que o Jesus era capaz de fazer, porque Deus no início disse, chamou ele e disse, aleluia, eis que se cumprirá no Filho do Homem tudo aquilo que foi escrito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pelos profetas. Jesus já estava orientando eles que tudo que foi escrito, louvado seja o nome do Senhor, ia se cumprir no Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão. Tudo isso vai ser cumprido no Filho do Homem. Jesus ali está falando para os seus discípulos. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos uma promessa, e ele disse, mas ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor, ele vai ressuscitar. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ali estava encoberto, eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. E aquela multidão também não estava com seus olhos espirituais abertos. Eles estavam cegos, irmãos. Mas a Bíblia, até esse capítulo inteiro, os discípulos não vão ser curados da sua cegueira. Mas o cego de Jericó vai ser curado. Aquela multidão também vai ser curado. E sabe o que eu quero dizer para a amada igreja nesta noite? No tempo difícil no qual nós estamos vivendo, eu e você temos que estar com os nossos olhos espirituais abertos, louvado seja o nome do Senhor, para compreender e discernir o que vem do alto, aquilo que vem para nos desanimar e aquilo que vem para nos entristecer, mas como soldado de Jesus, com os olhos espirituais abertos, ligado no trono do Senhor, nós sabemos como agir. Porque nada pode, aleluia, embaraçar uma igreja que sabe que o seu alvo é o Senhor. Nada pode lhe parar quando você tem um caminhar, quando você tem um objetivo e quando você tem uma linha de chegada. E eu creio que a amada igreja aqui do Brejo da Onça, elas estão ligadas no trono do céu, acreditando e sabendo aonde elas querem chegar. O nosso alvo é o céu. Para onde nós queremos ir? Para o céu. O nosso alvo é o céu. Da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do céu. Da onde vem a nossa ajuda? A nossa ajuda ela vem do céu. Aonde vem o nosso alimento? O nosso alimento vem do céu. Aonde vem o meu e o teu socorro? É do céu que vem. Aleluia.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra vai nos dizer que o cego, Jesus no caminho ainda, ele vai aproveitar o tempo da visitação. E quando Jesus também chega em Jericó, entrando em Jericó, ele também, Zaqueu, vai aproveitar o tempo da visitação de Jesus. Ele vai dizer: olha, eu quero Jesus na minha casa e eu quero Jesus também na minha vida, porque ele era tão pequeno que ele subiu em cima para ver Jesus passar. Mas Jesus, ele me vê e vê você. Ainda que nós se ache pequeno, ainda que nós se ache sem condição, mas Jesus diz: ei, desça, porque hoje me convém pousar na tua casa. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Não é amanhã não, não é depois não, é hoje, é hoje. Se você crê, hoje eu chego na sua casa, hoje eu visito a sua casa, hoje eu visito a sua família, hoje eu visito o seu filho, hoje eu visito o seu esposo. O Senhor diz: é hoje o tempo da visitação do Senhor para mim e para a tua vida é hoje. Porque o Senhor não trabalha atrasado, o Senhor não trabalha conforme o meu e não o teu tempo, conforme o meu e não o teu querer, mas o Senhor trabalha ao meu e ao teu favor. Aleluia. E aquele cego, irmãos, a palavra vai nos dizer que ele estava o quê? Assentado junto do caminho. Veja, irmão, a multidão estava o quê? Caminhando com Jesus. Ele já estava com um ponto a menos, porque ele estava assentado e nada ele podia fazer a não ser clamar, a não ser, aleluia. Ouviu que ia passando a grande multidão e ele olhando para um lado, para o outro, modo de falar, irmãos, porque ele era cego, mas quando ele viu aquela multidão, ele começou a ver aquela multidão passar, que não era costume. Logo ele pergunta o que era que estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela multidão disseram-lhe: Jesus o Nazareno passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava com os olhos físicos, irmão, cego, irmão Iranite, mas os olhos espirituais dele estavam abertos, porque ele compreendeu que quem estava passando ali não era qualquer um não, minha filha, é quem poderia dar a visão para ele, é quem poderia curar ele, é quem poderia fazer, aleluia, algo na vida dele que ninguém mais poderia fazer. Era Jesus, não era qualquer um não, e ele entendeu: é agora que eu vou clamar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que aquela multidão repreendia ele para que ele viesse se calar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos entender que aquela multidão, elas ainda estavam cegas espiritual. Por quê? Porque se elas não tivessem, elas tinham pegado ele e tinham levado, arrastando ele, porque sabia que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. Mas aquela multidão só acompanhava Jesus e mandasse que ele se calava. Mas ele, a palavra vai dizer que quando mandava ele se calar, ele clamou, foi com a voz mais alta ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, amada igreja? Quem sabe aonde dói é você. Quem sabe a sua necessidade é você. Quem sabe o que está doendo é você. Então ninguém pode mandar você se calar, porque você sabe que o seu socorro, ele vem do alto. Então Jesus está passando e você continue clamando, porque o teu socorro vem do céu. Alamandarás, oricanta, lamadarás. Eita,
Jesus para. O cego estava sentado. Nada ele podia fazer. Mas Jesus disse o quê? Volte a multidão para trazer. Imagine, irmãos, o cego estava lá e a multidão estava dizendo: se cala. E ele disse: eu vou clamar mais alto ainda, porque quem eu quero que escute a minha voz é Jesus. Eu não importo se a multidão quer me calar, eu não importo se a multidão quer me barrar. O que eu quero mesmo alcançar é Jesus. Se Jesus me ouvir, eu sei que o meu milagre vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E a multidão volta. Jesus te ouviu. E agora quem é que vai conduzir o cego até Jesus? É a multidão. E aqui nós vamos aprender que eu com as minhas palavras, irmãos, eu imagino ele ter dito assim: eu não me importa se a multidão riu, não me importa se a multidão mandou me calar, o meu orgulho não quero saber, ficou, foi para trás, agora mesmo eu vou por as mãos da multidão, porque eu vou atrás do meu milagre, porque quem mandou me chamar foi Jesus. Se Jesus mandou me chamar, eu não me importo quem mandou de mim, eu não importo quem sorriu de mim, eu não importo quem quis me ajudar, eu não quero saber, eu vou caminhando, porque o meu milagre está me esperando e está me chamando. Jesus, o Filho de Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus. E o cego foi, ele não se importou. Aleluia. Agora, quem mandou o cego se calar foi a multidão. E foi a mesma multidão que Jesus mandou ir atrás do cego. Sabe o que o Senhor quer nos dizer? Quando Jesus quer operar, meu irmão, quando Jesus quer fazer, o inimigo, querendo ou não, ele te dá vitória, porque ele não depende do homem, ele não depende do que falam, ele não depende do que diz, mas ele apela na tua fraqueza, ele apela na onde está a tua necessidade, porque meu Deus, ele é dono do milagre. Eita glória, me canta, Jesus poderia ter curado aquele cego da onde ele estava, poderia. Ele não precisava nem mandar chamar ele de volta, ou ele mesmo voltava lá, mas o Jesus queria também curar a ceguidão daquela multidão. Louvado seja o Deus que andava com Jesus, mas não conhecia quem era Jesus. Estava com Jesus, mas não estava compreendendo quem era Jesus. Então eu te digo nesta noite: andar com Jesus não adianta se você não conhecer quem é Jesus. Estar na igreja não adianta se você não estiver perto do Senhor Jesus. Tem que estar perto, tem que conhecer esse Deus, tem que saber que para Ele não existe causa impossível, tem que saber que para Ele não existe causa perdida. Tem que conhecer. E hoje eu lhe pergunto: você conhece esse Jesus? Se você conhece esse Jesus, então Ele hoje está tirando a minha e a tua cegueira espiritual. O Senhor está chegando naquela área na qual você até desacreditou, porque o tempo de espera está sendo grande, mas o Senhor só está usando o tempo da espera para te capacitar um pouco mais, para te amadurecer um pouco mais. E hoje o Senhor está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eita, aí o Senhor pergunta: que queres que eu te faça? O Senhor sabia ou não sabia que ele queria ser curado? O Senhor sabia, né?
Mas é porque tem coisa que Deus sabe que nós precisa, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer saber e quer ouvir o que é que nós queremos. E hoje Jesus está perguntando para mim e para você nesta noite: o que quer que eu faça hoje na tua vida? O que tu quer que hoje eu faço na tua casa? O que é o Senhor está perguntando para mim e para você? Eita glória! Porque o Senhor tem livramento, o Senhor, aleluia, tem escape, o Senhor, aleluia, ainda tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda tem mais para te dar, meu irmão. Jesus tem mais. E a palavra vai dizer que ele disse: Senhor, que eu veja, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz: louvado seja o nome do Senhor, vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Então aqui neste capítulo, tanto o cego foi curado fisicamente, porque espiritualmente ele já estava curado, e aquela multidão que estava fisicamente com os olhos abertos e espiritualmente com os olhos fechados, o Senhor também curou e deu visão àquele povo. E eles compreenderam quem era o Jesus que eles estavam andando. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para a amada igreja do Brejo da Onça que o Senhor, Ele tem, aleluia, mais. Que Ele tem mais para mim e para você. E que o Senhor ama a cada um de vocês. E o Senhor vai dar entendimento e sabedoria a cada um, se assim vocês pedirem. Porque o Senhor disse: se falta peça que Ele tem para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a irmã Marina para louvar. E na oração deixando, irmãos, eu quero convidar. Eu nem sei fazer isso, mas eu vou fazer porque o Senhor está me conduzindo. Aquela irmã que chegou hoje aqui desacreditando, ou até mesmo triste, abalado com a situação, mas que acredita que o Senhor está aqui nesta noite para resolver. Eu te convido aqui na frente para você vir e nós fazer uma oração juntas no nome santo de Jesus. E eu creio que o Senhor tem coisas grandes, Senhor Jesus. Eu convido a amada igreja e vamos fazer a oração. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando eu estava orando, vocês pensando, vocês, que eu não tenho olhado para vocês, mas é que eu tenho olhado e eu tenho cuidado, e eu sou socorro presente na hora da angústia. O Senhor diz: é de mão dada, é de mão dada, é de mão dada, é de mão dada. Ajudando, a outra é de mandar. E essa oração ele vai fazer o pastor Ângelo. E eu creio que o Senhor vai trabalhar no coração de cada um. E a partir de hoje, o teu alvo está no céu. O teu alvo é o 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 céu. E se você tem compromisso com o céu, você tem compromisso com a igreja. Eita, a mãe para chão. Eita, permanece de novo. E o pastor vai fazer uma oração. E eu quero dizer que Deus tem ouvido a oração de vocês. Deus tem ouvido a oração. Deus tem visto o clamor. Não se preocupe, porque eu plantio aqui e a colheita é lá. Quando chegar o grande dia,
manifeste para os teus misericórdias. Que toda angústia seja repreendida. Todo desânimo, todo medo que mais de nós que acreditam nesta noite sejam tocados e revestidos pela tua presença e pela tua glória. Nós oramos pelo teu povo e abençoamos que o Senhor vai fortalecer naquela frente e que a tua presença, Senhor, seja constante em sua vida. Nós abençoamos o teu povo, garantindo a vitória no teu nome e a graça do Senhor que acompanha cada crente, em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Pode voltar seus lugares, irmãos, e eu vou já encerrar. Quero convidar só os jovens aqui na frente. Quero convidar minha filha Arielle. Em nome de Jesus, só os jovens, irmãos. E vamos encerrar. Em nome de Jesus. E eu quero acabar a amada igreja também. Ore, intercedendo aqui pelos jovens, irmãos. Glória a Deus. Eu quero dizer para os jovens: vocês são o futuro da igreja. Aleluia. Aonde passar na escola, no emprego, aonde estiver, dê testemunho de Cristo. Convide mais um para vir para a casa do Senhor. E um dia vocês vão ver o conjunto de jovens aqui lotado, para a glória de Deus. E nós temos que ser o quê? Diferente. Não se importe se muito olhar para você e querer me criticar, minha filha. Não se importe, mas olhe para teu alvo, que é o Senhor Jesus. Não importa o que é crente, quando ele é crente mesmo, ele incomoda o inferno. Não se preocupe com as provas que virão. Não se preocupe com os ataques que vão vir. Não se preocupe, mas se firme naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que te separou. E olhe para Jesus. Não te incomode, porque a luz ela incomoda as trevas mesmo. Sempre assim se sinta amado e feliz, porque você não é igual a mais ninguém do mundo. Você é separado e escolhido. Sinta-se amada e todo dia agradeça, porque Deus te ama. Deus te ama. Olha, nós vamos orar e Deus, eu creio que vai fazer grande coisa. Pode pegar na mão, é união. O Senhor também requer união do jovem. É o futuro da igreja. No nome de Jesus, Deus, no nome santo de Jesus, para nós apresentamos este jovem. Meu Deus, na autoridade do meu filho amado, Deus vem dando força a cada dia. Meu Deus, que eles não venham se distrair com nada ali fora, porque ali fora não tem nada para oferecer para eles. Aonde tem palavra de vida, aonde tem vida aqui na casa do Senhor. Meu Senhor, que eles venham olhar para o alvo, que eles venham estar ligados no trono do céu, porque é de lá que vem o socorro, é de lá que vem a ajuda, é de lá que vem, meu Deus, a noite. O Senhor tem toda a autoridade de renovar a jovem aqui nesta noite, de renovar a aliança, de, meu Deus, vai fortalecer, e o Senhor derramar da tua graça. Ser com cada um deles aqui, meu Pai, aonde eles passarem, que a diferença seja na vida deles, aonde eles passarem, que o Senhor seja com eles, que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha derramar da sua graça e que o Senhor permanece com as mãos estendidas sobre a vida de cada um, meu Pai, no nome a cada irmã. E digo mais uma vez, minhas irmãs, sem hipocrisia no meu coração, porque Deus me conhece, eu tenho orado por vocês, amo a vida de vocês, e que Deus venha cada dia
renovar. E quero dizer, se eu não me engano, está em 1 Pedro, se eu não me engano, é 5:7, que Jesus está voltando. Nós não podemos mais nos embaraçar com nada deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu também estou agradecendo a cada um, a todos que estão na presença de cada um que Deus trouxe até aqui nesse lugar. E que Deus possa agradecer, aleluia, Jesus, a mente, o coração de cada um. Porque quando nós, aleluia, Jesus, estamos no coração limpo, e com o pastor Ângelo, que ele vai dar os anúncios, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por este abençoado culto, pela palavra que a irmã trouxe à igreja nesta noite, pelos louvores que foi entoado e bem entoado para a glória de Deus. Vocês estão de parabéns. Meus amados, avisando que quarta-feira continua o trabalho do círculo de oração. Deixa eu falar para os irmãos, para as irmãs. O círculo de oração é um culto normal para toda a igreja. Você não perde em vir para o trabalho do culto do círculo de oração. Você também traz a sua palavra, traz o seu louvor, traz o seu testemunho, traz a sua saudação e aquela comunhão cristã com todo o povo de Deus. Na quinta-feira, nós teremos culto no povoado de Vitória, ali com o irmão Antônio. Hoje, os irmãos da Vitória não puderam vir, e nem a família do irmão Pedro Amaro, também não deu para vir hoje. Mas quinta-feira estarão no culto na Vitória. Na sexta-feira, irmãos, o culto está na direção do irmão Marcos. Na sexta-feira, não estaremos aqui. Na sexta-feira, nós estaremos viajando para Na sexta-feira, nós estaremos viajando para o casamento do meu filho, o Wellington. Nós não estaremos aqui por este motivo. E os próximos cultos a gente vai dando a coordenação com o cooperador irmão Marcos, né? Tem aqui o irmão Francisco Moreno, né? O presbítero vai voltar por esses dias também, e a gente vai estar coordenando os cultos. Agora, no sábado, eu quero que o líder da cidade participe da consagração. O jovem tem consagração, vai? Vai, sábado. Já está tendo consagrações. Agora, no sábado, eu quero que o líder da cidade pegue a mocidade e vá cooperar lá na Vitória de manhã, na consagração lá com os irmãos. Tá bom, meus irmãos? Viu? Vocês vão aqui com o missionário Josué, a gente vai deixar carro, a moto, e dá para todos os jovens irem para a consagração lá na Vitória com os irmãos, só no sábado, tá bom? Domingo o culto continua normal, o missionário Josué vai estar aqui juntamente com os irmãos, direcionando o culto e a gente prosseguindo os trabalhos do Senhor, amém? Fica essas recomendações em nome de Jesus. E ore por nós. Eu convido a igreja para ficarmos de pé e nós orarmos a Deus, agradecendo por esse dia. Amém? Também peço oração a favor do irmão Ivaldo, em São Paulo. Pede oração a esta igreja. Peço oração pela missionária Raimunda. É uma grande mulher de Deus. Ela ainda vai vir aqui no Brejo da Onça. Mas a missionária Raimunda, lá em Teresina, ela sofreu um AVC. Foi para o HUT, já teve no Getúlio Vargas,
e nós conclamamos a igreja para orar pela irmã Raimunda, a missionária, e pelo pastor Raimundo, seu esposo, em nome de Jesus. Também queremos pedir oração à igreja pelo irmão Carlos Robério. O irmão Carlos Robério já nos deu a resposta que as orações da igreja aqui alcançou ele lá em São Paulo. Ele estava com a bactéria muito mal, teve que fazer vários exames, mas ele pediu oração nesta igreja. E o Deus daqui é o Deus de lá, e operou, e ele já está melhorando. Eu peço oração por estes irmãos, em nome de Jesus. Levante suas mãos e vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e nós te adoramos pela palavra que nos foi enviada nesta noite a respeito do cego de Jericó. E nós oramos para que o Senhor continue abrindo a visão do teu povo, em nome de Jesus. Abençoa a pregadora, os irmãos que nos visitaram nesta noite, as pessoas não crentes que estão conosco, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. E a igreja diz: a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vão para casa na paz e na alegria do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês que nos acompanham pelas redes sociais.